Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Dia 28, segunda-feira, a gente começa a semana aí já com muita notícia. Bom, primeiro, final de semana foi um fim de semana aí de eleições, né? Eleições na Argentina, no Uruguai, na Colômbia. Tivemos aí desdobramentos aí de todos os protestos no Chile, ainda com problemas lá na Bolívia, muita coisa acontecendo na região. O temor do fantasma aí do retorno da esquerda, né? De fato, a Cristina Kirchner conseguiu voltar aí como vice-presidente ao comando da Argentina, né, tendo aí o Alberto Fernandes, seu ex-chefe de gabinete, como líder na chapa, e surpreendeu porque parece ainda muito cedo para isso acontecer, né? O Maurício Macri chegou no governo aí prometendo, vamos dizer assim, abrir uma nova era, né, da direita, depois de tantos anos, mais de uma década de governos aí, tanto do Néstor Kirchner, depois da própria Cristina Kirchner, governos de esquerda, governos intervencionistas, muita corrupção. Cristina Kirchner deveria ter sido presa, não foi. E agora você tem essa situação que deixou um pouco todo mundo aqui surpreso. Não há surpresa, tá? Inclusive mais cedo fiz uma análise, ela está disponível no site. O Macri cometeu uma série de erros no campo da política e erros também na área econômica. Na área econômica, os erros foram erros bobos, simples, né? Porque ele chegou ao poder, primeiro que em vez de pegar e expor a realidade, expor toda a herança maldita, né, dos governos Kirchner, ele começou a falar que ia resolver tudo, que ele rapidamente ia conseguir resolver com algumas reformas todo o problema, né, todo o problema fiscal, problema de inflação, de desemprego. E acabou sendo vítima desse seu próprio erro, porque a situação era muito pior, E na hora de implementar uma agenda de reformas, ele também não teve muito cuidado. Então começou a implementar aí uma série de medidas radicais, né, sem preparar a sociedade para absorver essas medidas. Então, um dos grandes erros dele foi pegar e começar a reajustar num período curto de tempo, todas as tarifas de serviços públicos que estavam congeladas, ficaram congeladas durante mais de 12 anos. Então, em vez de fazer isso aos poucos, não, começou a liberar tudo isso de uma vez. E, obviamente, quem pagou o preço foram os argentinos, especialmente a classe média que o elegeu e que, obviamente, se sentiu traída em função disso tudo. Para vocês terem uma ideia, algumas tarifas chegaram a subir 5.000%, quer dizer, uma coisa que acabou sufocando a classe média, acabou prejudicando e até quebrando muitas pequenas e médias empresas que já estavam em situação combalida, né, sem crédito na praça. Então, tudo isso foi... Assim, estou dando aqui um exemplo de medidas que foram tomadas pelo Macri, medidas nessa área econômica, medidas burras, né? Porque você não pode fazer isso assim, né? Sem pensar nas consequências e nas consequências práticas disso, né? No final das contas, o que o eleitor quer? Ele quer geração de emprego, ele quer trabalho, quer botar comida na mesa, né? E o que aconteceu foi que o Macri não fez isso. Politicamente também cometeu uma série de erros ao não ampliar sua base de apoio, fez o contrário, começou a reduzir a sua base de apoio, inclusive uma situação muito semelhante ao que acontece aqui no Brasil, com um pequeno grupo do núcleo do poder achando que pode governar pelas redes sociais apenas. Isso não é verdade, isso está provado, né? A gente tem vivido esse primeiro ano aí de forma muito conflituosa com toda essa problemática absolutamente exposta, né? Não é novidade mais para ninguém. Então é preciso você ter equilíbrio em fazer isso. Ele ignorou ali, vamos dizer assim, a ala mais republicana do peronismo, uma ala inclusive que era anti-kirchnerista, mas que não conseguiu ter acesso, né, ao poder e ao governo. E quando a gente fala de política não tem jeito, o que todo mundo quer é poder, né? Quando você tem aqui de negociar com o Centrão, com o MDB, com o DEM, com essa gente toda, é isso que acontece. Aí você tem várias formas de ampliar esse espaço, né? Tem o mais fisiológico, tomar lá da cá, e tem formas, vamos dizer assim, mais programáticas. O fato é que o Macri também não conseguiu lidar com isso,
rejeitou a política tradicional também e acabou reduzindo muito a sua base de apoio e não conseguiu depois ampliá-la. Depois trouxe como vice na chapa um representante dessas alas, ali recorrendo no fim, ali na reta final, mas já não era possível, já nem convencia mais ninguém. No fim das contas, o argentino médio acabou ignorando até todas as denúncias de corrupção que a Cristina carrega. E, aliás, o Macri também errou nisso, porque ele estimulou essa rivalidade, né, com a Cristina solta. Aliás, é o que às vezes acontece também com essa coisa de soltar o Lula para que o Lula polarize com o Bolsonaro, achando que isso vai ser bom para o Bolsonaro. Não é assim que funciona. A Cristina livre acabou prejudicando, acabou tendo capacidade de se articular politicamente de forma, né, botar até os sindicatos, são muito fortes na Argentina também para pressionar o governo, para pressionar o Congresso, para evitar uma série de medidas, enfim. O Macri foi vítima dos seus próprios erros e, infelizmente, a gente tem, então, o retorno da esquerda, uma esquerda corrupta, né? Comprovadamente corrupta, que agora vai estar aí no comando da Argentina e isso, claro que terá efeitos também nas relações aí internas, né? Tanto as bilaterais como as internas no Mercosul. Bolsonaro rejeitou cumprimentar o Alberto Fernandes, até porque o Alberto Fernandes também foi agressivo, né? Ele passou logo que assumiu, parabenizou o Lula, fez apoio de Lula livre, né? Ficou falando que o Lula é um preso político, enfim, com um discurso que obviamente não ataca só a figura do presidente, mas ataca as instituições, ataca o judiciário brasileiro, ataca todas as instituições e a sociedade, né, que sabe que você teve um processo importante aí para poder condenar, poder prender um presidente da República corrupto, né, que chefiou o maior esquema de corrupção da história. Então, tudo isso ainda está, agora, o que será do futuro dessas relações, até do futuro dos próprios argentinos, é uma incógnita. E, infelizmente, é isso que acontece. Quando falta comida no estômago, o pessoal vota com aquilo que tem, com a esperança de qualquer coisa, não importa a corrupção, fica tudo em segundo plano. Então a derrota do Macri na Argentina, ela traz uma série de lições que precisam ser rapidamente absorvidas aqui pelo governo do Bolsonaro e também por outros governos de direita na América do Sul que estão também sofrendo com esse desgaste. É o caso do próprio Piñera no Chile. Bom, cota aqui de jornalismo de cobertura internacional, eu encerro, porque a gente tem mais problemas aqui internos do que externos, né? O pessoal aí está muito preocupado com as Farc, que as Farc, na verdade, já não são o que eram, né? Já se transformaram em partido político. Andou circulando aí no fim de semana também um vídeo com cara de fake, né? De um grupo dissidente das Farc. Na verdade, gente, olha, eu acompanho há muito tempo esse negócio, digo para vocês, é óbvio que nada disso acaba de uma hora para outra, é óbvio que as Farc também não existem mais como eram, é óbvio que uma parcela dela foi absorvida, foi atraída e absorvida e até financiada durante um bom tempo pelo governo do Chaves. Existem N matérias sobre isso na internet, basta vocês pesquisarem. Eu vi isso acontecer, uma época que eu acompanhava muito esses temas. Então, o que você tem hoje são grupos dissidentes, pequenos grupos dissidentes, mas que não têm, vamos dizer assim, logística, não têm estrutura, eles não têm, inclusive, não é a mesma concepção, né? Muitos desses grupos ainda tentam aí sobreviver a partir do narcotráfico. Então, eles não têm a interferência, não têm a influência que tem. O que está acontecendo, na verdade, é como há uma pulverização desses grupos, é tudo crime, né? Então, esse crime ele é instrumentalizado politicamente pela turma do Foro de São Paulo. Inclusive, já há no Chile suspeitas de que os ataques ao metrô tenham sido cometidos por black blocs, né, os chamados black blocs, que a gente conhece muito bem, são esses grupos radicais que entram no meio das manifestações para criar, para depredar patrimônio, para criar, com atos de violência, para provocar, inclusive, reações violentas por parte da polícia, para criar confusão, para criar o caos e para fazer com que esse caos seja usado politicamente por esses grupos. Então, essa é uma linha de investigação que já está colocada lá no Chile em função de tudo que aconteceu lá na última semana. E é claro, a gente já sabe como isso tem sido feito através
das ações aí de inteligência de Cuba e da Venezuela em relação a esses grupos todos. E aí, nesse caso, obviamente, que esses grupelhos aí das Farc acabam sendo também utilizados, instrumentalizados nesse sentido, como já aconteceu também com o próprio MST, né, e tantos outros grupos aqui dentro, né, lá no Paraguai também, enfim. Como eu disse antes, nós temos problemas maiores para resolver aqui dentro. De que problemas você está falando? Bom, nós temos aí o STF pronto para julgar, para retomar o julgamento da segunda instância agora no dia 7, está marcado dia 7 de novembro. Hoje o Dias Toffoli encaminhou, a gente acabou de dar a notícia, encaminhou ao Senado e à Câmara uma proposta para evitar a prescrição de crimes, né, de condenados em segunda instância que estejam ali recorrendo aos tribunais superiores, né, recurso especial, recurso extraordinário, exatamente para impedir a prisão, mas, como a gente sabe, e a gente alertou na semana passada sobre isso, o risco, né, de uma vez cancelada a execução provisória da pena, essa gente ficar recorrendo indefinidamente aos tribunais superiores e esses crimes acabarem prescritos. É isso que esse é o grande risco. E o Toffoli, então, está aí mandando um projeto para evitar a prescrição. Segundo ele, a ideia é que haja uma modificação ali no Código Penal para que os crimes, enquanto estiverem em grau de recurso nos tribunais superiores, a prescrição desses crimes seja suspensa, fique suspensa. Então isso evitaria a prescrição dos crimes, não evitaria, obviamente, também não evitaria a prisão, não evitaria nada disso, muito pelo contrário, aliás, não evitaria nem que os criminosos continuassem tendo de pagar os seus advogados, seus caros advogados, para continuar atuando nas cortes superiores aqui, justamente em função desses recursos. Então, tudo isso tem várias consequências. Quem lê a proposta e quem interpreta o envio disso neste momento, enfim, diz que o Toffoli está decidido, então, por derrubar a prisão em segunda instância. É o que sugere, né? Se ele está preocupado com a prescrição, é porque ele já tem provavelmente o entendimento de que vai voltar a questão do trânsito em julgado, a prisão só após a condenação, a condenação transitada em julgado. Então, talvez aí ele já esteja um pouco antecipando o voto dele. Nesse meio tempo aí, nós tivemos também hoje o Alexandre Moraes autorizando o acesso do Augusto Aras, da PGR, ao inquérito inconstitucional, aquele inquérito lá que apura ofensas, agressões ao ministro do Supremo e uma série de outras coisas que não tem nada, nenhuma relação. Mas, como eu comentei aqui na sexta-feira, o Augusto Aras havia feito o pedido de ingresso nos autos. Esse pedido foi negado a Raquel Dodge, mas agora foi aceito aí rapidamente pelo Alexandre Moraes. Então, uma vez que ele é aceito rapidamente pelo Alexandre Moraes, fica a dúvida se isso já é um jogo combinado. E o que se fará com esse jogo combinado? O Augusto Aras, uma vez ingressando nesses autos, tendo acesso a esses autos, o que ele vai fazer? Ele vai ter oportunidade, segundo ele, a ideia dele é entrar para proteger os direitos individuais dos investigados, dos alvos investigados. Acontece que, também noticiei mais cedo, todos esses investigados, pelo menos a maior parte desses investigados, não tem foro especial, quer dizer, são pessoas comuns. Então, o que tem acontecido com esse inquérito? Ele tem sido desmembrado para a primeira instância. Na primeira instância, os ministérios públicos, na primeira instância, têm pedido arquivamento, tem arquivado, em alguns casos o juiz tem deferido o arquivamento. Isso tem tá acabando, quer dizer, esse negócio vai para a primeira instância e morre, como deve ser, até porque tem vícios insanáveis na origem desse inquérito, porque é um inquérito inconstitucional. O que acontece? Um desses casos, o juiz não concordou com o arquivamento, e isso foi para a segunda Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público, de Controle e Revisão do Ministério Público, que, então, por unanimidade, manteve o arquivamento. O que vai para essa segunda Câmara não tem como recorrer. Então, qual seria o destino de todos os filhotes desse inquérito do Alexandre Moraes? O mesmo destino desse que eu noticiei mais cedo, o arquivamento, o arquivo. Aliás, já foram 3 filhotes desses já foram arquivados. Então era só esperar. Desmembra, vai para a primeira instância, arquiva ou recorre, vai para a segunda Câmara e arquiva. Então,
não tem como recorrer ao PGR, não precisava nem o PGR entrar nesse negócio, colocar a digital dele nessa cena de crime, né? Mas ele simplesmente resolveu entrar. Ao entrar, ele passa a dar uma legitimidade para esse inquérito, e o que se pergunta agora no Ministério Público é o que ele fará, né, com esse acesso. Ele vai corroborar as diligências? Ele vai, mesmo que aconteça, esses inquéritos continuarão sendo desmembrados para a primeira instância, porque se forem, eles acabarão arquivados também. Então vai ser uma coisa, ele vai ficar isolado, vai ser uma coisa meio vexatória para ele. Aí, o que se fala nos bastidores é que há uma possibilidade de que eles coloquem uma nova tese para manter esses inquéritos todos no Supremo. E aí ficaria só o jogo do Supremo com a PGR, Supremo com a PGR. O que obviamente seria mais um absurdo e que, claro, isso vai causar uma pressão, eu imagino, nos demais ministros que não concordam com isso. Até porque esse caso até agora não foi colocado para julgamento em plenário, porque se sabe que vai ser, vamos dizer assim, vai ser muito criticado, né? Então, essa é a situação desse inquérito aí inconstitucional. É complicada essa situação. E o fato é que a gente não sabe exatamente ainda o que o Aras quer com isso, tá? Inclusive, acabei de noticiar que quem vai ter realmente o acesso, vamos dizer assim, executivo, quem vai colocar a mão no inquérito, é o José Bonifácio de Andrada, que é o vice-PGR, tá? Que até onde eu sei, por informação minha, de fonte, ele é contra esse inquérito, embora ele seja a favor do que foi feito com o COAF, tá? Então, assim, essa é a nova turma, essa é a nova gestão aí que tá colocada. A gente está aqui fazendo o nosso monitoramento das decisões que estão acontecendo. Bom, nesse meio tempo também, hoje nós tivemos aí a eleição do novo corregedor-geral do Ministério Público, que é o ex-procurador de Justiça Reinaldo Reis, que lá em maio, durante a sabatina dele para o CNMP, no Senado, ele se disse radicalmente contra estrelismos, criticou inclusive o que ele chamou de imaturidade dos procuradores que vivem usando rede social. Diz que há muito abuso dos procuradores nas redes sociais, ficam se manifestando, falando de processo, fazendo críticas, etc. E que a ideia dele é usar o CNMP, a corregedoria, para acabar com esse negócio, tá? Então, ele é radicalmente contra aquilo que está muito popularizado, né? Porque rede social virou uma forma de se fazer tudo, né? De se viver. Política, economia, todo mundo está nas redes sociais. Então é um desafio também grande, né, do CNMP de ficar aí fiscalizando a rede social dos procuradores. O fato é que essa é a situação. Bom, e para finalizar, Augusto Aras ele deu uma entrevista para o SBT e disse que pelo menos uma coisa boa, disse que as mensagens roubadas lá da Lava Jato elas trazem ali, indicam pequenos desvios e excessos, que serão, segundo ele, corrigidos junto à PGR. E que não há possibilidade de que essas mensagens sejam utilizadas para invalidar alguma condenação do Lula, tá? Aliás, o que se discute é justamente assim, todo esse esforço que está sendo feito no STF para soltar o Lula. O Lula, na verdade, já está solto, já teve a progressão dele aprovada. Ele não sai porque ele não quer, porque ele está usando politicamente isso, ele quer que o processo dele seja anulado. O processo do triplex não tem mais como ser anulado por aquela tese que foi utilizada no caso do Aldemir Bendini. Mas já foi aplicada essa tese, inclusive quarta-feira agora vai ser sacramentado isso, no caso do sítio. Então já vai ter a sentença anulada, então ele conseguiu que o sítio, que era a condenação, estava pronta aí na segunda instância para acontecer, já ganhou mais um ano aí com esse negócio e morreu. Tá? Isso vai morrer agora na quarta-feira. Então, no caso do triplex, que é a única condenação pendente, ele já tem progressão de regime. Então, o Lula, na verdade, nem deveria mais estar preso. Só que ele quer que o STF anule tudo, cancele tudo. Então, isso só tem uma forma de acontecer. Ou com a questão da segunda instância, ou anulando. Anulando, não tem mais o que anular no caso do triplex, a menos que busque lá a questão da parcialidade do Moro nesse caso. E o Aras está dizendo que não é possível em função dessas mensagens, porque essas mensagens não têm, segundo ele, o condão de invalidar a verdade dos fatos já apurados e por isso não teria força para desconstituir os julgados até aqui proferidos. Então é o seguinte, não tem muita saída para o Lula. A saída do Lula é a porta da cela dele lá,
por vontade própria, já que já há a liberação, né, da progressão por parte da Justiça. Então é isso, essa é a situação. Eu encerro por aqui e volto amanhã em mais um Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Muito obrigado pela audiência, não deixem de curtir e compartilhar o vídeo. Tchau.